Momento que começa mais um ano. Na verdade, nada mudou. O plano de Deus para cada um de nós, que foi escrito lá na eternidade, lá na criação do mundo, ele continua o mesmo. Então o que nós podemos fazer nesse início de ano é renovar nossa fé e dizer: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano será o melhor ano da vida de cada um de nós. É um ano que nós vamos andar muito mais com Ele, nos caminhos de justiça, o caminho que leva à paz, um caminho de sabedoria, guiados pelo Espírito Santo. Nós temos toda a condição de Deus para recebermos, nesse ano, tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. É um Deus que não falha, que não muda. E nós podemos viver nesse socorro. Muitos cairão ao nosso lado, né? Milhares à nossa direita e à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos com Ele, o Todo-Poderoso, glorioso, o Deus forte, o Príncipe da paz. A razão de nós estarmos vivos é por causa dele, porque ele nos amou, porque um dia ele nos libertou para vivermos em novidade de vida. No ano que começa agora, tudo que nós precisamos é colocar em prática tudo o que nós temos aprendido. Adquirir conhecimento não é a sabedoria verdadeira. A sabedoria só é completa quando o homem domina aquilo que ele conhece. Quando ele consegue também aplicar aquilo que ele conhece. Então, quando fala de sabedoria aqui no livro de Provérbios, ele está mostrando uma inteligência de Deus para ser aplicada aqui na terra, de uma vida que cada um de nós pode viver. Então, no momento que você crê e obedece e pratica, você está sendo sábio. Mas no momento que você aprende e não coloca aquilo em prática, você está deixando esse lugar de sabedoria e vivendo em um lugar onde você só tem o conhecimento daquilo. E não foi isso que Deus desejou para nós. Quando Ele entrou na nossa vida, Ele também queria, através do Espírito Santo, que nós crescêssemos cada dia, todos os dias, na graça e no conhecimento dEle. Assim como Jesus cresceu na graça e conhecimento. Jesus era uma criança, mas ele crescia. Assim, pelo Espírito, nós também podemos crescer. Cada dia da nossa vida é um dia importante para nós recebermos mais do nosso Deus, para nós vivermos nesse lugar. Pode pegar esse, pode pegar aquele. Cleide, Deus me deu uma palavra para você. Na verdade, foi lá em cima. Aí eu fui embora, Deus está me falando. E Deus me mostrou sua mão muito cheia, cheia de dons. E não pense você que acabou não, viu? Não acabou. Não é só isso que você tem vivido, não é só isso que você tem visto. Deus está te chamando para novas coisas, grandes coisas. Não é que você vai deixar aqui não, mas grandes coisas. Tem muito mais pela frente. Só começou o teu ministério. Só começou. Eu vi suas mãos muito cheias. E é exatamente isso, é bem claro. Não pense você que acabou. As coisas que Deus faz, elas são impossíveis. Então, até que o Senhor, o Espírito Santo, venha e fale no nosso coração aquilo que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, o que vai acontecer, nós podemos pensar que aquilo ali é impossível. Não, para mim é impossível isso. Mas se Deus diz, essa é a verdade, é o que vai acontecer,
Deus não depende das nossas características para fazer nada. Só depende da nossa confiança. É nesse lugar que nós podemos entrar hoje. Confiança total. Então eu estava falando sobre a sabedoria. A sabedoria é muito mais do que nós conhecemos. Ela leva o ser humano a viver uma vida sobrenatural, assim, que desperta a admiração, desperta dentro das outras pessoas. Como que pode ser isso? Porque foi isso que aconteceu com Salomão, não é? As pessoas das outras nações, os reis das outras nações foram lá para conhecer a sabedoria de Salomão. E nós somos privilegiados, porque nós vivemos num novo tempo. E Jesus disse, olha, eles foram lá para conhecer a sabedoria de Salomão, mas aqui está diante de vocês quem é muito maior que Salomão. Então nós temos hoje os ensinamentos de Jesus, que são ainda mais altos, que são muito especiais, mas que nós podemos também entender pelo Espírito e viver através deles. Então eu queria falar hoje a respeito dessa sabedoria que nós podemos aplicar na nossa vida nesse início de ano e fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas. É o melhor ano que nós vivemos aqui na Terra, onde nós vamos ver a glória de Deus a cada dia nas nossas vidas, onde nós vamos ver o poder dele agindo, onde nós vamos conquistar aqueles lugares que parecem que estão lá protegidos numa fortaleza. Nós vamos lá entrar diante dessa Jericó, adorando ao nosso Deus, e as muralhas vão cair. Aquela força espiritual que estava mantendo aquele lugar, onde você até hoje não conseguiu entrar, através do seu Espírito, que nesse ano, então, você entre nele, você conquiste esse lugar. Então é isso que nós podemos fazer no início de ano. Esse ano será o melhor, será muito melhor que os outros. Então a sabedoria é essa. Então eu vou ler aqui Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 7. Provérbios capítulo 1. Ah, é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Quem imaginaria que você estaria aqui um dia, não é? Pensa bem. Há muitos anos atrás, será que você pensaria que você estaria numa igreja hoje, sentado, escutando uma palavra, lendo a Bíblia? Mas Deus te escolheu. Ele te escolheu para ser novo, para receber dele. E também essa sabedoria. Então aqui em Provérbios capítulo 1 diz isso. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Sem disciplina não tem como conseguir nada na vida cristã. Nada. A disciplina é fundamental. Para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha o que ele falou aqui, que para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Tem que entender isso, que tudo não está muito claro para uma pessoa carnal, para uma pessoa que não tem arrependimento de pecados, para uma pessoa que vive de qualquer jeito, fazendo de acordo com os desejos da própria alma, fazendo tudo o que quer. Não está claro, a Bíblia não está clara para ela. Mas na medida que você entra nesse lugar, você recebe a condição de entender os enigmas. Entender as coisas que estão parecendo que não são muito claras aqui, fica muito claro para você.
Então é uma mudança de coração, onde acontece a mudança no coração primeiro, depois vem o esclarecimento da palavra. O coração vem primeiro, o arrependimento vem antes de tudo. Então, nós podemos e temos de Deus essa bênção de podermos andar em sabedoria, conhecer esses enigmas, conhecer essas coisas que não estão muito claras, descobrir coisas que ninguém sabe, de revelação da palavra e de revelação para a nossa própria vida. Descobrir aquilo que você precisa fazer no seu dia de amanhã. O lugar que você precisa entrar, onde você precisa trabalhar, a pessoa com quem você pode se relacionar, as pessoas com quem você pode ter amizade. O Espírito Santo quer entrar em tudo, para te dar sabedoria, para lidar com tudo na sua vida. E assim é que ele diz que essa sabedoria vai fazer essa pessoa viver de maneira inteligente e disciplinada, e entender todos os ensinos que produzem sabedoria, desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Bom senso é saber medir as coisas, não é? Não é ótimo ter bom senso? Vamos falar que você é dono de uma empresa, não é ótimo ter bom senso quando você vai comprar um estoque novo? Que mês do ano que vai comprar? Se é um fazendeiro, não é bom ter bom senso para poder saber quando que tem que ser a colheita? Eu vi outro dia um sujeito que tinha uma plantação, ele estava falando, olha, não basta plantar, não basta esperar 2 anos aqui para a árvore crescer e dar o fruto. Tem também que chegar na hora que o fruto já está lá, na hora de ser colhido, e apalpar ele para saber se já está na hora de ser colhido. A vida de Deus é complexa. Ela tem muitas coisas que você não conhece automaticamente. Mas na medida que você vai sendo treinado na verdade, andando em justiça, praticando essas coisas, aí você vai ser igual esse fazendeiro, né? Você vai sendo aperfeiçoado naquilo ali. Então você não sabe só o momento de plantar, como que tem que plantar a semente na terra, como que tem que aguar a terra para poder a árvore crescer. Não pode ser muita água, não pode ser pouca. Às vezes tem que fazer um monte em volta daquela semente, quando planta, né, tem várias formas, né, de cultivar por exemplo, frutas. Então, quando eles fazem aquilo ali, existe um método. E se não for naquele método, não funciona. Tudo aquilo na sua vida que não está funcionando, você não está usando o método de Deus. Se você estivesse andando com o método de Deus, seria para prosperar o seu caminho. Então não tem desculpa. Aquilo que dá errado na nossa vida, a gente não tem desculpa. Foi fato, nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Então aqui está falando que se nós entrarmos nesse lugar, recebemos de Deus essa sabedoria, então nós vamos ter uma vida completamente diferente. Então eu acredito que esse ano é um ano importante. Eu ouvi uma profecia recentemente e eu acredito que isso é uma verdade. Ele falou, tem tantas pessoas, aquele pregador, né, ele disse isso, tantas pessoas que ouvem a palavra, vêm ouvindo a palavra, são frequentadores de igrejas, especialistas em ouvir. Quando conversa com eles, eles entendem tudo. Mas só que eles não praticam nada. Muitas coisas deixam passar. E a vida vai passando. Os anos vão passando. E aí o resultado daquilo ali não acontece. Nem mesmo a libertação daqueles medos, daqueles sentimentos, todos ela não acontece. Porque Deus quer que a gente ande nesse lugar com Ele, onde nós recebemos o conhecimento e colocamos ele em prática. Isso é a verdadeira sabedoria. Aplicar tudo aquilo ali na nossa vida. Então cada um de nós tem as áreas lá que tem mais dificuldade, né? Uns têm mais dificuldade em uma coisa, outros em outra. Mas esse ano você pode fazer isso. Você pode escolher andar com Deus naquelas áreas ali que estavam que ele não estava entrando muito, né? Que não estava tendo a sabedoria de Deus para escolher, para administrar.
Você é um administrador da sua vida, mas fique sabendo que você foi comprado por Deus, para que Ele seja o Senhor da sua vida e Ele te ordene fazer as coisas. Então, com a ordem dEle, os caminhos estão abertos. Pensa na autoridade de Deus. Quando Neemias recebeu a autoridade, ele passou pelo meio daquela terra, até chegar lá em Israel de volta, ele tinha um anel na mão. Onde ele passava com aquele anel, era a autoridade do rei que estava com ele, todo mundo abaixava. Os soldados deixavam ele passar. Ninguém fez nada com ele, porque eles conheciam a autoridade dele. O diabo conhece a nossa autoridade. Ele sabe a autoridade que nós temos. E nós só recebemos a autoridade, então, se nós andarmos em sabedoria. Nós não temos autoridade baseada só em conhecimento, só em receber palavra, 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 mas em colocar ela em prática. Mas em colocar ela em transformar tudo aquilo em atitudes, em palavras, para que o Senhor se manifeste, então, na nossa vida. Então, esse pregador estava dizendo isso, que esse ano será um ano que aqueles que receberam muitas palavras nesses últimos tempos, mas que não deram, né, valor a esse conhecimento, que esse ano passariam por situações onde eles teriam obrigação de colocar essas coisas em prática. Porque Deus está chamando essa pessoa para um lugar mais alto. Está entendendo? As dificuldades da vida, elas te chamam para um lugar mais alto. Porque, com certeza, dificuldade não é dificuldade de Deus. Não é dificuldade para Deus. Então elas te chamam para um novo lugar. Pensa na sua vida. Pensa nas coisas que parece que estão falhando. Pense que você precisa dar mais um passo naquela direção e enfrentar aquela situação. Pense nos 40 anos que você tem andado no deserto, mas que chegou a hora de você entrar na terra prometida. Que chegou a hora de você romper essa barreira. Que chegou na hora de você parar de pensar que você é uma criança e não pode conquistar isso. E entender que você é um adulto e você pode. E que a terra é sua. E que a bênção de Deus é sua. E que você tem autoridade para entrar lá. Então essa autoridade é criada nesse momento em que você dá esse espaço na direção dele. Não só tendo mais conhecimento e mais um pouco de conhecimento. Não, colocando a justiça de Deus em primeiro lugar. O Senhor disse, o Senhor fará. O Senhor é o meu Deus, é a minha justiça. Hoje e para sempre. Então aqui, continuando no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 24. Tem uma passagem, um versículo, e aqui tem muitas coisas tão boas, né? O livro de Provérbios é um livro que, se puder ser lido todos os dias, é ótimo. Principalmente para os jovens, né? Se você tem muito tempo disponível, você pode ler Provérbios o dia todo, se você quiser. Você pode andar nisso, e recebendo a nova aliança, entendendo de acordo com o Espírito Santo da nova aliança, entendendo isso aqui, você vai prosperar em tudo, com certeza, não tem como falhar isso. Provérbios 17, versículo 24. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que satisfaz de fato. Tem algumas outras palavras, né, que o tolo não sabe nem... o tolo está perdido, né? Está perdido, pensando em muitas coisas. Pensando em tanta coisa que não deve. Essa é a vida do tolo. Será que você tem vivido assim? Será que você tem pensado em todo tipo de coisa? Pensado em tantas coisas que te atraem, mas não tem pensado em colocar a sabedoria de Deus em primeiro lugar? Você não está sendo inteligente se você fizer isso. Aqui está falando é isso. Que se você quer ser inteligente, coloque a sabedoria de Deus em primeiro lugar. Adquirir a sabedoria é fundamental, é o principal. Porque essa sabedoria é capaz de te levar para as coisas impossíveis, para você atravessar naqueles lugares. Olha essas pessoas que fazem essas trilhas aí em Minas Gerais, né? Eles entram no meio da floresta e tal, às vezes entra com moto, né? É moto, é carro, às vezes, os carros todos preparados. Não sei se vocês já viram aí na rua, né? Os carros com para-choque preparado, aquelas caminhonetes, né? Tem que ter um monte de característica para poder ir lá.
Pensa que eles fazem tudo, eles organizam tudo antes para chegar lá, enfrentar aquela situação e ultrapassar. Assim que tem que ser também na sua vida. Você tem que se preparar para tudo. E Deus quer que você se prepare. Deus quer que você ande nisso. Deus quer que você conquiste. Então tem anos e anos que você tem aprendido várias coisas aqui. Coloque isso em prática nesse ano. E você vai ver a glória de Deus nessas coisas. Você vai ver que funciona para Elisete, funciona também para você. Deus não tem filho nenhum predileto, Ele amou a todos nós da mesma forma, com o mesmo amor. Lembra que eu falei aqui uma vez do amor, né, a divisão do amor, que uma mãe resolveu dar um exemplo para o filho, né, tinha 3 filhos, foi dar o exemplo para eles. Olha, meu filho, olha como que eu te amo. Pegou 3 velas, colocou na frente dos filhos, pegou a dela, acendeu, passou a vela dela, acendeu a vela do filho. Falou, filho, essa é a quantidade que eu te amo. Eu te amo com tudo isso aqui, tudo que é meu. Acendeu a vela do filho, depois acendeu do outro. Essa é a quantidade do amor que eu te dou também. Era um amor igual para todos. É assim que Deus entrou na nossa vida e iluminou a nossa vida. Ele iluminou a gente por dentro. Ele iluminou lá dentro. Ele falou, existe uma coisa nova para você. Existe uma vida nova. Existem coisas reais de Deus para você. Quer receber? Foi isso que ele fez. Tudo aquilo que parecia escuro, né? Aquele lugar escuro de que já estava tantos anos lá, né? Cheio de teia de aranha, cheio de barata, aquelas baratas que são tão antigas que, né, parece até um passarinho quando voa, não é? Tem umas baratas tão grandes que... Mas é esse lugar que Deus entrou na sua vida para te renovar, para te restaurar, para mudar você, para mover aquele mal, tirar tudo aquilo, colocar a vida dele. Então olha que especial que você é. Então ele deu para nós esse lugar. Ele está mostrando aqui. Olha, o tolo fica só pensando em coisa, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso... O tempo inteiro pensando em alguma coisa, eu preciso me divertir assim, preciso desse entretenimento. Mas o sábio, o inteligente, é aquele que está buscando a sabedoria. Esse é inteligente, por quê? Porque lá ele acha de Deus. Deus criou uma espécie de meritocracia, não existe nada sem buscar, sem ter força de vontade, sem imprimir energia para entrar nos lugares. Não existe nada sem isso. Pode até ser diante de muita paz. Porque, pensa bem, quando aquele povo entrou em Jericó, eles não estavam cheios de armas, eles nem sabiam tão bem a arte, né, de guerrear. Eles não eram um povo muito poderoso, mas eles tinham a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus foi fundamental, todos os passos que precisavam ser dados foram dados. E assim o Senhor cumpriu a palavra lá, da mesma forma que Ele quer cumprir na nossa vida nesse ano. Um ano em que você coloca tudo, então, em prática. Tudo que você tem aprendido. Tudo que você tem ouvido. Para não ser mais como foi o dia de ontem. Para ser um ano melhor. Cada dia melhor. A falta de sabedoria, ela leva o homem a isso. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Então o Senhor, Ele limpou cada um de nós por dentro. E agora nós somos a casa dEle, onde Ele quer sentar lá na mesa, Ele quer se alegrar com você. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser a sua justiça. Lá na sua casa. Lá no meio dos seus. Deixa Ele ser a sua justiça. Deixa Ele manifestar o amor e a grandeza dEle. Versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo
que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? A serpente perguntou, né? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então está aqui uma decisão, né, que não foi sábia. Uma decisão que afetou tanto Adão e Eva como toda a humanidade, né? Uma escolha absolutamente errada. Mas olha, que aquela fruta parecia boa. Aqui fala muitas coisas no versículo 6. Então, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, quer dizer, parecia muito boa. E assim é a vida de hoje. Tem coisas que parecem muito boas. Tem coisas que te atraem, mas que não são o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é a vida. E que você pode muito bem, sim, nesse momento que você vive hoje, ser atraído pela morte. Você pode ser atraído pela morte. Porque em você não está ainda 100% a grandeza, o amor, a santidade de Deus. Mas no momento que você está entrando nessa santidade, você sabe separar o bem do mal. Você sabe escolher melhor. E você não vai cometer esse mesmo erro que Adão e Eva cometeram. Você não vai cometer erros dessa forma. Você não vai ser atraído pelas coisas ruins. Porque você vai enxergar claramente. Eu decido obedecer ao que o meu Deus diz em primeiro lugar. Isso é o melhor para mim. Isso é o melhor para cada um de nós. Obedecer ao nosso Deus. Essa é a decisão mais sábia que você pode tomar. Diante de qualquer coisa. Então, às vezes, a pessoa é atraída por sentimentos. É aquele sentimento de, né? Eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos aqui, eu vou lá me vingar. Não, esse é o caminho de morte. Esse é o caminho que vai dar em confusão. Esse é o caminho onde Deus vai parar de ser a autoridade máxima na sua vida. E onde você vai se colocar no lugar de autoridade máxima. Mas se você deixar ele ser a autoridade, se você rejeita esses sentimentos, então você passa a andar no lugar que ele deixou para você. Você passa a andar no lugar de filho. Você permanece com a autoridade. Então, por onde você vai andando, você tem o anel da autoridade que Neemias tinha. Você vai passar pelos lugares mais desertos que tiver. Lá no meio do deserto, onde eles conheciam lá, né, o rei, né, que reinava, né, da Pérsia, né, aquele rei que estava reinando sobre toda aquela região. Onde ele passava e eles conheciam aquele rei, eles se abaixavam, eles não fizeram nada com Neemias. Eles eram subordinados a ele. É a mesma autoridade que nós temos de Deus aqui na terra hoje. A autoridade para passar pelos lugares onde ele nos ordenar. E lá nós seremos bem-sucedidos. E não tem que voltar atrás, não tem plano B com Deus. É um plano só. Então, é Adão e Eva, né? Adão ficou lá escutando Eva sendo tentada e não fez nada, né? Pensa nisso. Quantas vezes você está lá dentro da sua casa, as pessoas estão falando umas coisas totalmente erradas. Não, vamos tomar decisão assim, porque tem que ser assim, não sei o quê. E aquilo ali totalmente fora do que é que tem que ser feito.
levanta a sua voz lá dentro, uma palavra de sabedoria dentro dessa casa, para falar, não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer de acordo com o que Deus diz. Aqui não é assim. No mundo pode ser assim. Mas nós que vivemos diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e tudo que nele existe, nós não vivemos assim, nós vivemos de forma diferente. Então você levanta com a sua autoridade lá. Não tem que ficar parado sempre. Não tem que ficar escutando tudo. Então seja sábio, né, para saber mesmo qual é o momento onde você se levanta. Então esse ano pode ser o melhor ano das nossas vidas, por isso nós podemos enfrentar esses medos. Muitas vezes são medos que te param, te paralisam ali. Não vou falar não, porque a pessoa vai brigar comigo, não sei o quê. Se Deus diz, então fale, porque Deus sabe o que tem que ser feito. Nós não sabemos. Depois disso, existia um outro momento de desobediência que está aqui em 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis, capítulo 25. Foi a queda de Jerusalém. Foi a entrada da Babilônia em Jerusalém. Então, 2 Reis, capítulo 25, diz assim. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. E assim Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo, até o 11º ano do reinado de Zedequias. Então, primeiro eles chegaram lá, rodearam a cidade, né, e ficaram lá esperando, né, o povo passar fome. Né. E no momento que abriu uma brecha, eles começaram a entrar. Depois que eles entraram na cidade, então, não tinha jeito. A desobediência de Israel, né, do povo, tinha levado àquela consequência. E aí, no momento que eles entraram lá, aqui no versículo 5, diz assim, que o rei, né, Zedequias, tentou fugir, mas os soldados foram lá e conseguiram pegar ele. Então, quando, no versículo 5, o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou, nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou. Então prenderam o rei e o conduziram a Riblá, diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença. Degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai. Logo em seguida, perfuraram seus olhos, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Mais maldade que eles fizeram aqui no versículo 9. E assim que chegou um outro general lá, né, da Babilônia, e assim que ele chegou à cidade, né, em Jerusalém, assim que chegou à cidade, incendiou o templo do Senhor e o palácio real, e queimou também todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Olha que catástrofe, né? Olha que catástrofe foi a consequência da desobediência. O povo de Deus, o povo que Deus amava, o povo que Deus estava disposto a dar tudo para eles, tinha entregado para eles a terra prometida, tinha feito tudo o que podia para eles serem um povo próspero, para serem um povo abençoado. O que aconteceu? Pela desobediência deles, eles foram completamente destruídos. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, pegaram o rei, né, fizeram a maior bagunça possível, destruíram tudo, como consequência da desobediência. Então olha que não vale a pena. Não vale a pena seguir pelos caminhos os caminhos que você está atraído, que está parecendo muito bom, o fruto parecia muito bom, olha, é desejável. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena
seguir e servir a Deus. Para que não aconteça uma situação dessa. Para que não aconteça a consequência da desobediência. Porque a consequência é terrível. E ninguém quer colher a consequência. Mas Deus vem avisando durante anos e anos. Vai avisando a pessoa. E aqui, para esse povo também, Deus tentou avisar. Porque Deus colocou lá no meio deles Jeremias. Jeremias foi um profeta desse tempo. E o que aconteceu com ele? Foi o profeta mais perseguido, mais amaldiçoado. Fizeram de tudo com ele, procuraram matar ele um monte de vezes. Só porque ele falava para eles pararem de serem desobedientes. E é assim que acontece até hoje. Fala uma coisa com uma pessoa que ela não quer ouvir. Ela te ofende com todos os adjetivos possíveis. Inventa defeitos que você não tem. Faz de tudo para te cancelar, né? Para te isolar de todo mundo. Mas a palavra de Deus está aí. A palavra de Deus é dada. E olha o que aconteceu com eles. Então, Deus é justo. Deus é amor. E por isso, Ele envia pessoas para te ensinar a verdade. Para você andar nela. Para você não ser mais desobediente. Para você ser obediente e receber as bênçãos. Porque o caminho de desobediência que foi para eles é o mesmo que pode ser para cada um de nós. Se nós não arrependermos dos pecados, se nós não reconhecermos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos entrar nessa nova vida. Jesus falou, né, no tempo dele, falou que olha para trás, olha lá para o povo no deserto, olha o que aconteceu com eles, mesmo eles tendo a palavra ali de herdarem a terra prometida, mesmo já tendo sido tirados do Egito, da escravidão, mesmo assim eles continuaram sendo desobedientes, continuaram sendo teimosos. E o que aconteceu? Eles morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Então com Deus não tem conversa fiada. Quando nós erramos, nós falhamos, nós fracassamos, mas se nós decidimos andar com Ele, obedecer a Ele, receber dele sabedoria, com certeza nós prosperaremos. Por isso ficou lá, né? Josué e Caleb ficaram lá, em pé. Né? Já, né, avançados nos dias, né? Caleb com mais de 80 anos, imagina. Mas ele estava lá, firme e forte, para entrar naquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, quem não desiste, recebe. Quem anda com Deus e não desiste, recebe. Não tem jeito. A vida de Deus é a única verdade. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são mentira, muitas vezes. Então, para isso, a palavra está aqui, para esclarecer cada um de nós o caminho que deve andar. O caminho que deve seguir. Então, é isso que nós podemos fazer da nossa vida hoje, né? Nós podemos entrar nesse ano despreocupados, porque a preocupação ela não produz nada. Ela só produz angústia. Para cada um de nós existe um lugar de paz. Você vai entrar num momento de oração com as suas angústias e falar: Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu não vou segurar isso. Não é papel meu segurar isso. Vai andar confiando em Deus. Vai colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido nesses últimos anos. Vai ter esclarecimento. Esse esclarecimento aqui que Eva não teve, né, que Adão não teve. De que nem tudo que é bom mesmo, de verdade. O que é bom vem de Deus. É isso que é bom. É isso que vale a pena. Vale a pena você investir nas coisas de Deus. Por isso que Paulo falou, olha Colossenses, olha aí. Ó, coloca os olhos lá nas coisas do céu, não nas daqui da terra. Coloca os seus olhos lá no céu, lá de onde vem tudo para você. E aí vai ser sim esse ano maravilhoso, né? Esse ano especial.
O mundo, ele jaz no maligno, né? Ele está aí, as pessoas fazem todo tipo de confusão, né? Primeiro teve aquele, né, em 2020 teve aquela pandemia, aquele Covid e tal, que praticamente, que com certeza o negócio foi inventado para poder, né? Praticamente é quase impossível ter surgido do nada isso daí. Mas nós não podemos depender disso. Nós não podemos depender de notícia do mundo. Nós temos que enfrentar o que aparecer e pouco importa. A sabedoria de Deus que entrar no seu coração hoje, para você saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, para você ser prudente, prudente nos seus negócios, prudente com tudo aquilo que você administra, prudente com a farinha que está lá na sua casa, com o azeite que está lá na sua casa, prudente em administrar tudo, para que nos momentos difíceis você possa glorificar a Deus, sabendo que Ele estava cuidando de você. Ele estava te mostrando tudo o que iria acontecer. Então não sabemos o futuro, mas sabemos que nós vamos ter a condição de Deus diante de tudo. E nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos atravessar tudo com o Senhor. Então não temos que ter medo de nada. Nós somos livres. Somos uma geração santa. Somos um povo escolhido. Somos a herança de Deus aqui na terra. Esse é o nosso ano, Senhor. O Senhor não depende das minhas dificuldades para transmitir a sua palavra, Espírito Santo. O Senhor age em cada um, de acordo com a sua sabedoria, Deus. O Senhor fala com cada um deles agora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te exaltamos, te adoramos, Senhor. O maravilhoso conselheiro. Tem para cada um de nós conselhos celestiais nessa noite. Te agradeço, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço e te louvo. Aleluia, glória a Jesus. Foi o Senhor quem disse: aqueles que me honram, honrarei. Nós confiamos na sua palavra, Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Grandes nações só puderam ser mudados por pessoas que renunciaram toda a vida por amor ao reino, por amor às almas. Será que você é uma dessas pessoas capaz de renunciar à sua própria vida por amor ao reino, por amor às almas? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, que traz a sua palavra, Senhor, que manifesta a sua palavra nos nossos corações. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Te exaltamos, Jesus, te adoramos. Santo é o seu nome, Senhor Todo-Poderoso. Te exaltamos e te agradecemos, Jesus. Louvado seja o seu nome, Deus. Aleluia. Podemos entrar então nesse lugar
onde a sabedoria de Deus no nosso coração é suficiente. É suficiente, a vida de Deus é suficiente. Vamos andar com Ele, vamos viver nele. Te agradecemos por essa noite, Senhor, pela renovação das nossas vidas. Nós cremos na Sua palavra. Glorificamos o Seu nome, Deus, que nos acompanha dia e noite. Derrama a paz e a alegria do Senhor sobre os nossos lares nessa semana. Nenhuma arma do inimigo prosperará contra a nossa família, contra a nossa criação, contra nossos animais, contra nossos bens. Nenhum poder das trevas prevalecerá contra nossos bens. O Senhor é quem abençoa os nossos negócios. O Senhor é quem abençoa, é quem dá o pão do nosso trabalho. Vem do nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor é a luz sobre as nossas vidas. Ilumina todas as áreas, Deus. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se existe em nós algum caminho mau. Liberta nessa noite, Deus. Livra cada um de nós, Deus. E nós andamos para nossa casa nessa noite em paz. Coração alegre. Na Sua presença, Senhor. Temos abundância de alegria e paz garantidos para nós. Todos os dias da nossa vida. Te amamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Paz, irmãos. Hoje eu trouxe uma caixinha, olha que bonitinha. Essa caixinha aqui tem me ajudado muito, sabe? Porque a palavra de Deus fala para nós lançarmos sobre Ele. Não ficar com o coração cheio de problema. Seu coração cheio de problema não resolve nada. Deus não entra quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado, quando eu estou com medo. Deus não entra na situação. Para Ele entrar na situação, Ele precisa ser o Senhor. E o Senhor é aquele que está no comando. Então, Ele me ensinou antes de terminar o ano para eu pegar uma caixinha e colocar tudo dentro dela. Quando eu faço isso, o meu coração fica vazio para Deus fazer o que Ele quer. E a caixinha minha está quase cheia já. É tão bom o Evangelho é tão simples. Eu comecei um caderno de confissão de coisas maravilhosas para mim nestes primeiros dias aí. E eu sei que eu vou receber tudo que eu tenho confessado. Não fica com a sua boca fechada, não fica contando problema para os outros, porque os outros não podem resolver seu problema. Seu problema, deixa eu te falar, sua vitória está dentro do seu coração. Enquanto ela não estiver no seu coração, você não recebe. Por isso que você precisa passar tempo com Deus, confessando a verdade. Essa semana eu tive uma experiência tão linda que eu ia fazer uma coisa e Deus falou comigo. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Aquilo ali não era bom para mim. Só na minha cabeça que eu achava que era bom. Mas Deus sabia que não era bom. Então você precisa, o tempo mais precioso das nossas vidas é o tempo que nós passamos sozinhos com Deus. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta do seu coração e deixa Deus fazer o que Ele quer. Deixa Ele falar com você, deixa Ele tirar os medos, as preocupações, as faltas. Vai tocando tudo nessa caixinha aqui, ó. Fulano não me ama do jeito que eu quero. Põe na caixinha. E você vai ficar livre. Tem sido maravilhoso para mim essa caixinha.
Eu não quero ficar essas veias rabugentas, não, cheia de ruga. Então, eu quero ficar livre. É assim que Jesus quer nós felizes, dançando de alegria. Você sabe dançar? Vai lá para o seu quarto, abre seus braços, dança lá, agradece a Ele. Ele é o melhor que nós temos. Ou não? Então, alegra com o Evangelho. O Evangelho é o lugar de muita alegria. Eu estou passando problema, meu problema não é meu. Eu já pus ele na caixinha. Você está fazendo o que com ele? Carregando ele, né? Carrega a sogra, carrega o papagaio, carrega tudo. E não vai resolver nada. Lançando sobre ele. Ele é poderoso, ele é fortão. Toda a vossa ansiedade. Que é quem quer cuidar de você. Se você cuidar de você, você vai fazer tudo errado. Aí ele quer cuidar de você. E de mim também, a minha caixinha. Eu vou dar minha caixinha para a Michele hoje. Eu trouxe ela para dar um presente para a Michele. Para ela pôr tudo aqui na caixinha. Depois contar a bênção. Nós só contamos a bênção quando nós entregamos. Este lugar do louvor é o lugar mais alto que existe na terra, irmãos. Se você entender o louvor não é pelo que você está passando, é pelo que você tem direito de receber. Se você entrar nisso aí, tudo que você louvar, você vai receber. Traga a sua oferta. Traga seu coração entregando já. Você não tem a caixinha ainda? Faz uma caixinha imaginária. Já começa agora. Eu vou entregar isso, isso e isso. E depois, lá na sua casa, você pega a caixinha. Eu pus ela lá no meu quarto. Toda hora eu lanço sobre lá. E tem sido maravilhoso para mim. Eu sei que vai ser para você também. Porque é a sabedoria de Deus. Nós carregarmos não é sabedoria. A sabedoria é nós entregarmos tudo para Deus. Obrigado por tudo.